Fala galera, beleza? Tudo bem? Bom, dando sequência aí ao nosso estudo da apostila número 2, certo? Do livro número 2. Bom, estou fazendo aqui agora com vocês uma resolução comentada, né? Dos exercícios das páginas 31 e 32, respectivamente, da apostila. Bom, começando então pelo exercício número 1, que eu tinha deixado aí como atividade para vocês estarem desenvolvendo, entregando até a data de hoje, beleza? O exercício número 1 fala assim, ó. Para Aristóteles, qual o estado natural de um corpo e qual a condição necessária para ocorrer o movimento? Bom, então para isso, ó, eu trouxe aqui para vocês, né, esse slide, eu trouxe aqui alguns slides para nós, para a gente desenvolver esse estudo através dos próprios slides que eu mandei para vocês, beleza? Então, ó, por exemplo, pergunta de novo, ó, para Aristóteles, qual era o estado natural de um corpo? Aristóteles era o único grande estudioso da época que tentou relacionar as coisas em relação ao movimento, que acreditava que existia um estado natural, né, para as coisas. E qual era o estado natural para ele, né, no quesito de movimento, de classificação? Então, ó, para Aristóteles, olha essa segunda aqui, ó, essa segunda definição. Ele defendia que o estado natural de um corpo seria o repouso. Isso. Então, ó, para Aristóteles, né, o estado natural de um corpo é o repouso. E o movimento somente poderia ser, né, possível caso uma força existisse em relação a algum objeto ou corpo que estava sendo analisado. Então, ó, para Aristóteles, ele defendia que o estado natural de um corpo fosse o repouso, beleza? E só existiria um movimento, né, caso houvesse uma força envolvida no sistema. Beleza? Então essa era a resposta aí para o primeiro exercício, beleza? Ó, perceba também o seguinte, eu peguei aqui a minha apostila e eu resolvi todos os exercícios, mas como eu estou comentando com vocês, eu não vou ficar mostrando a toda hora, mas qualquer coisa vocês podem pausar o vídeo e vocês podem também conferir as próprias respostas que eu estou dando, né? Mas por enquanto eu estou comentando essas respostas com vocês, porque eu acredito que assim é melhor para o entendimento, tudo bem? Agora, ó, 2. Por que a intuição nos leva a concordar com Aristóteles? O que seria intuição, né? O que tipo, num sexto sentido, talvez a nossa intuição, o que nós achamos, né, nos leva a concordar com esse pensamento de Aristóteles? Por quê? Vamos lá, olha, lembra do exemplo que eu coloquei aqui, ó, movimento absoluto. Imagina, vamos imaginar que tem um carro aqui que está quebrado, essa já é a resposta para o exercício, tá bom? Vamos imaginar que um carro ele está quebrado, e aí vamos imaginar que assim, para ele entrar em movimento, o que precisa? Se o carro está quebrado, ele não consegue andar, ele não consegue se movimentar sozinho, então ele precisa que algumas pessoas empurrem, né, esse carro. Se algumas pessoas empurrar esse carro, vocês concordam comigo que ele sai do estado natural, que Aristóteles defendia que fosse o repouso, e ele entra em movimento caso algumas pessoas comecem a empurrar esse carro? Só que aí é o seguinte, o que a nossa intuição pensa? A mesma coisa que Aristóteles acreditou naquela época. Se essas pessoas pararem de empurrar esse carro, automaticamente, segundo o pensamento de Aristóteles, esse carro continua se movimentando? Não. Esse carro entra no quê? No estado de repouso, que para Aristóteles seria o quê? A partir do momento que as pessoas, né, ou que alguma coisa deixa de aplicar força sobre um sistema, automaticamente esse sistema perde totalmente o seu movimento e ele entra em seu estado natural, que é o repouso. A própria intuição nos diz isso, né? Se você não tiver nenhum conhecimento científico, se você não tiver nenhuma bagagem científica, você também pode ser, né, levado a acreditar que se você retirar a força de um sistema, automaticamente não pode existir um movimento nesse corpo, porque era assim que Aristóteles pensava, e é assim que a nossa intuição muitas vezes nos induz a esse erro de acreditar que sem força realmente não há um movimento, que o estado natural de um corpo seja parar, seja o repouso, beleza? Então, ó, para exemplificar, para dar como resposta, ó, intuitivamente, as ideias de Aristóteles parecem corretas, pois se pararmos de empurrar um corpo, ele voltará ao repouso, isso intuitivamente pensando, tá bom? Beleza? Então essa seria a resposta para o exercício 2. O exercício 3.
Qual a mudança no conceito de movimento apresentada por Galileu? Aí já é totalmente diferente, não é? Porque, ó, Galileu pensava coisas totalmente diferentes de Aristóteles, certo? Galileu veio com as suas ideias aqui, ó, final do século XVI, início do século XVII, certo? Suas ideias mudaram completamente o conceito de movimento proposta por Aristóteles, certo? Ele questionou ferronhamente as ideias de Aristóteles em relação ao movimento, tá bom? E aí vamos lá, ó. Quais foram as principais mudanças? Primeira grande e principal mudança, ele discordava da ideia de que existisse um estado natural para um corpo. Galileu não acreditava que existisse um estado natural de um corpo e que esse estado natural de um corpo fosse, por exemplo, o repouso, como pensava Aristóteles. Então essa já foi a primeira grande mudança. Não existe um estado natural de um corpo, nem o movimento e nem muito menos o repouso, tá bom? E a outra grande mudança é o quê? A principal. Ele acreditava que podia sim existir um movimento sem interação de uma força, coisa que seria impossível para Aristóteles. Aristóteles, em hipótese nenhuma, né, acreditaria que pudesse existir movimento sem existir força. Para ele, o movimento seria acompanhado de uma força. Para Galileu, não. Galileu acreditava sim que poderia existir um movimento sem existir uma força, tá bom? Então a mudança fundamental apresentada por Galilei, certo? É na questão do movimento, porque para ele pode sim existir um movimento sem existir uma força no sistema, coisa que seria impossível para Aristóteles. Beleza, galerinha? Tudo bem? Então esse foi o exercício 3, tranquilo, né? Exercício 4. De que maneira Galileu procurou comprovar as suas ideias? Bom, na própria apostila estava informando, né? Como que ele conseguiu? Bom, você podia colocar através de experimentos, práticas, questionando as ideias de Aristóteles, certo? Ou você podia colocar exatamente como está na apostila cientificamente falando. Galileu, ele utilizou a experiência idealizada e ele desenvolveu diversas situações para tentar provar aquilo que ele pensava. Qual foi uma das coisas que ele tentou utilizar para provar aquilo que ele pensava, né? Ele criou situações, ele idealizou situações para comprovar aquilo que ele pensava. Por exemplo, ele retirou todo o atrito do chão. Ele fez experimentos em que ele tirava o atrito do chão. O atrito é aquele negócio que quando você anda, vai esfregando e não te deixa cair. É diferente, por exemplo, de quando, por exemplo, você está lavando aí o quintal ele é de piso, né? E aí você coloca detergente, sabão em pó, por exemplo, cândida, e aí fica aquele negócio totalmente escorregadio, né? Ou então quando há um derramamento de óleo no asfalto, porque aí o asfalto começa a ficar o quê? Muito liso. Isso significa que retirou o atrito, né, daquela superfície. Então ele idealizou, por exemplo, situações como a retirada do atrito para ele conseguir provar as suas ideias, certo? Porque se ele não tivesse idealizado, porque é uma ideia, né? Nem situações reais, pode ser que isso não aconteça. Então você tem que idealizar, criar uma situação para conseguir provar as ideias. E foi isso que ele fez, né? Ele criou ideias, ele idealizou, por exemplo, a retirada do atrito para conseguir comprovar a sua ideia. Tudo bem? Beleza? Então foi através de experiências idealizadas por ele mesmo que ele conseguiu então comprovar as suas ideias. Bom, depois desse, vem então o quinto exercício. O quinto exercício tranquilo, ó. O que diz o princípio da inércia elaborado por Newton, tá bom? Newton é esse grandíssimo estudioso da época, beleza? E a inércia é muito tranquilo, não é? Ele criou 3 leis. A primeira lei que é a lei da inércia, a segunda lei que é o princípio fundamental da dinâmica, a terceira lei que é a ação e reação. A primeira lei, a lei da inércia, nada mais nada menos afirma que é o quê? É a tendência de um corpo de permanecer em repouso, caso já esteja parado, caso ele já esteja em repouso, certo? Ou de permanecer em movimento retilíneo e uniforme. O que seria o movimento retilíneo e uniforme? Movimento é não estar em repouso, certo? Retilíneo é em linha reta e uniforme é sem variar esse movimento. Então seria um movimento em linha reta e sem alterar, né? Se ele já estivesse em movimento. Então é simples. Inércia é a tendência de um corpo permanecer em repouso, caso ele já esteja em repouso, ou de simplesmente continuar em movimento retilíneo e uniforme, caso ele já esteja em movimento.
Então, essa é a primeira lei, é o que fundamenta a lei da inércia, tá bom? Essa ideia foi totalmente baseada já no princípio de Galileu. Isaac Newton teve as suas ideias baseadas no que Galileu Galilei, né, havia descoberto e havia também determinado, tá bom? E a partir daí, é claro, ele também complementou estas ideias, tá bom? Agora, o exercício 6 e o 7 pedia para vocês lerem um textinho, que é o Lá Vem História, a inércia para Galileu e Newton, e comparar algumas coisas. Então, é uma interpretação de texto, mesmo assim eu vou dar uma comentada aqui com vocês, que é para vocês verem mais ou menos aí, né, como estava a resposta de vocês. E qualquer coisa vocês também podem arrumar, tá? Para todas as perguntas aqui, caso vocês sintam a necessidade de arrumar, vocês podem arrumar segundo a resposta que eu estou fornecendo. Qual foi a importante correção feita por Newton sobre a ideia original de Galileu no conceito de inércia? Olha só que importante. Galileu já tinha dado fundamentos para essa ideia de inércia, mas foi Isaac Newton quem arrumou e complementou essa ideia, certo? Agora, o que Newton fez de grande diferente nessa situação? Newton ele estabeleceu que um corpo em movimento, livre da ação de qualquer força externa, ele permanece em movimento retilíneo uniforme. Galileu não. Galileu só considerava o seguinte: se um corpo já está em movimento, ele continua em movimento. Ou, se um corpo está em repouso, ele já continua em repouso. Isso era o que Galileu pensava. Isaac Newton acreditou nessa ideia e ainda melhorou. Isaac Newton ainda falou assim, ó: se um corpo está em movimento, ele continua em movimento, só que ele continua esse movimento de maneira retilínea e de maneira uniforme, ou seja, ele continua esse movimento em linha reta, né, e sem variar. Então, a ideia de retilíneo e uniforme acrescentado ao movimento foi a principal mudança que Isaac Newton determinou em relação à inércia de Galileu. Tudo bem? Bem tranquilo aí. E 7. Quais fatores influenciaram a concepção original de Galileu? Isaac Newton foi muito influenciado por Galileu. E Galileu foi muito influenciado por quem? Galileu ele foi muito influenciado pelas ideias de Copérnico, tá bom? Copérnico também é um grande estudioso há um tempo atrás a Galileu, que já defendia muito, né, algumas ideias em relação ao movimento, principalmente aos movimentos aí dos planetas, que nós estudamos lá no sexto ano, hein? Copérnico, Kepler, muito sobre Aristóteles também, certo? Então olha aí, ó, voltando à tona novamente. Então Galileu ele foi muito influenciado pelas ideias de Copérnico, tá? E por uma visão estética de uma que era muito forte em sua região, tá bom? De que o movimento circular era perfeito. E aí também já entra um pouquinho a questão do movimento dos planetas, essa questão de circular, das voltas que os planetas dão e os astros em torno do Sol, tá bom? Então Galileu ele foi muito influenciado por essa estética daquele tempo, né? Principalmente baseado nas ideias de Copérnico, tá bom? E Galileu acreditava que o movimento circular era um movimento perfeito, tá bom? Então, né, foram as principais interferências das concepções originais de Galileu para a resposta 7, tá bom? 8. Segundo Einstein, qual a condição para a teoria de Galileu e Newton sobre o movimento produzir resultados satisfatórios? Segundo a teoria da relatividade de Einstein, né, as ideias de Galileu e de Newton sobre o movimento funcionam satisfatoriamente quando a velocidade são muito menor do que a velocidade da luz. Todas as velocidades que nós temos aqui são infinitamente menor do que a velocidade da luz. Nada é mais rápido do que a velocidade da luz no vácuo. Então, comprova-se que está certo as ideias de Newton e as ideias de Galileu, porque a teoria da relatividade afirma que nada é mais veloz do que, por exemplo, a luz. Então, todas as outras velocidades medidas são, sim, menores do que a da luz. Tá bom? Bom, e 9, considere duas pessoas fazendo uma caminhada em um parque. Quais as condições necessárias para que elas estejam paradas em relação à outra? Simples, não é? Ó, o simples fato da distância entre duas pessoas não aumentar ou diminuir durante uma caminhada já comprova que uma está em repouso em relação à outra. Então vamos supor, eu tenho uma pessoa aqui e tem uma outra pessoa aqui. Se elas caminham durante algum tempo, porém essa distância nunca se altera, isso significa que elas estão no movimento retilíneo uniforme. Então, se a distância não altera, isso significa que essa pessoa está em repouso em relação àquela outra pessoa. Só tem essa questão de alterar, lembra quando há, né, uma alteração na distância, beleza? Tudo depende de um referencial.
Beleza, galerinha? Tudo bem? Abraço, até a próxima.